Frei Franciscano esclarece as falas sem contexto de Frei Gilson. Pessoal que me segue nas redes, principalmente eu quero conversar hoje com as companheiras, com as irmãs, com as mulheres, e muitas já me mandaram mensagem, ficaram muito impactadas com esta fala que está circulando nas redes sociais desse tal de Frei Gilson, o rezador das madrugadas, desqualificando as mulheres. E evidente, né? Muitas pessoas têm nós, freis franciscanos. Frei Gilson não é franciscano. Ele é de uma congregação carmelita, pelo que eu entendi, não é dos carmelitas descalços. Tem uma formação muito sólida, quase sempre, né? Mas a frase dele foi muito forte, dizendo que as mulheres foram criadas por Deus para serem submetidas aos homens, que o homem é o chefe e a mulher é a auxiliar, e que ela tem que se contentar com esse lugar, porque esse é o lugar da mulher na sociedade. E essa frase foi muito impactante para muita gente, e é preciso que a gente também se pronuncie sobre isso, também diga uma outra palavra sobre esta frase do Frei Gilson. Olha o texto bíblico, Gênesis 2:18, o que está escrito aí? Vou dar-lhe uma auxiliar que lhe seja adequada. Deus faz uma promessa para Adão: eu vou fazer alguém para ser sua auxiliar. Aqui você já começa a entender qual é a missão de uma mulher. O Frei Gilson fundamentou a frase dele usando um texto do Gênesis. O Gênesis, ele usou o Gênesis 2:18, onde de fato está escrito isso, né? Não é bom que o homem esteja só, vou fazer uma auxiliar que lhe corresponda. Porém, o Gênesis foi escrito em torno de 1300, o ano 1300 ou 1500 antes de Cristo. Portanto, estamos falando de um livro escrito há mais de 3.300 ou 3.500 anos atrás. Só por isso já não nos permite uma interpretação fundamentalista, literalista, quer dizer, pegar o texto lá e aplicar para hoje. Não é assim. Por isso que na Igreja Católica a gente valoriza muito a teologia, a tradição, porque elas nos ajudam a fazer a exegese, isto é, estudar o texto no seu contexto, entender o que significava na cultura daquela época e não fazer a tradução direta para os dias de hoje, porque isso dá problema. Um problema sério. Por isso, inclusive, que a Igreja Católica é muito exigente com a formação dos seus padres. Exige que façam 4 anos de estudos teológicos para não fazer essas interpretações rasteiras, mal fundamentadas, como o Frei Gilson fez nessa pregação dele. Não é assim que se interpreta a Bíblia. Inclusive, o Gênesis não foi um livro assim que foi escrito uma palavrinha atrás da outra. Foram várias tradições que foram sendo escritas ao longo do tempo, e depois no exílio babilônico, os hebreus, os judeus, compuseram um livro único. Então, inclusive, não tem uma única narração da criação do homem e da mulher no livro do Gênesis. Tem 2. Eu vou ler a outra, que não tem nada de homem superior, não tem nada de mulher auxiliar. Essa narração está no Gênesis mesmo. Só para vocês terem uma ideia de como não é tão simples assim a interpretação que o Frei Gilson fez. Está em Gênesis 1, 26 e 27. Diz assim: Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, como nossa semelhança, e que eles dominem sobre os peixes, sobre o mar, sobre as aves, os animais domésticos, todas as feras, todos os répteis que rastejam sobre a terra. E no 27, Deus criou o homem à sua imagem. A sua imagem, ele o criou. A imagem de Deus, ele o criou. Estão vendo? E, nada a ver com a outra narrativa, com a outra narração. Homem e mulher, ele os criou. Criou homem e mulher em estado de igualdade. Parelho. Não tem uma auxiliar para o homem. Aqui no próprio texto do Gênesis. Eu, quando faço os cursos bíblicos sobre parábola, essa simbologia, para responder de onde viemos e quem somos, que é o livro do Gênesis, eu mostro essas 2 narrativas. Porque na época já tinha uma disputa de qual era o papel da mulher na sociedade. Na época em que o Gênesis foi escrito. Isso lá em 1500, 1300 antes de Cristo, há mais de 3.500 anos atrás. Então a narrativa do Frei Gilson
nessa pregação dele é muito ruim. E não é verdadeira. É pelo menos questionável. Pelo menos questionável. E ele usou também essa questão do empoderamento. Ora, dizendo que isso é uma coisa do mundo moderno, uma coisa de hoje. Mas nós precisamos nos atualizar, Frei Gilson. Nós não podemos viver só lá na Idade Média, com interpretações rasteiras da Bíblia. Ainda mais você, que tem uma responsabilidade muito grande, porque muita gente te ouve. Muita gente acredita em você. Eu sempre digo, nós temos que ser referenciais para apontar Jesus, não podemos atrair as luzes sobre nós. Nós não somos o personagem central. O centro é Jesus Cristo. O centro é a fé no Cristo pobre, crucificado e ressuscitado, que andou entre nós fazendo bem. E aí que eu tenho que trazer outras referências, outros referenciais para a nossa reflexão. Essa palavra empoderamento foi criada por um psicólogo americano, Rappaport. Acho que foi ali para os anos 70. E foi introduzida no Brasil, traduzindo para o português, e hoje está nos dicionários, está no dicionário do Wise e do Aurelião, do Marco Aurélio, dizendo a palavra como empoderamento. Isso significa o seguinte: aqueles que a sociedade rebaixa, aqueles que a sociedade não valoriza, organizadamente buscam o seu lugar, construindo o seu espaço de poder. Um poder que deve e pode ser serviço, e não dominação. Empoderamento não quer dizer dominação. Empoderamento quer dizer busca da igualdade. Segundo a minha interpretação, está também já lá no Gênesis, na criação do homem e da mulher no mesmo estágio. Ora, se nós vamos olhar na história da salvação, e o empoderamento, gente, feminino, é um fenômeno histórico, cultural, social que está aí na nossa frente. É um dos sinais dos tempos. E Jesus disse, vocês não podem só interpretar o tempo, vocês têm que interpretar os sinais dos tempos. Então é um sinal dos tempos, que a igreja, a religião, tem que olhar com carinho. Eu, inclusive, não uso muito a palavra empoderamento feminino, eu uso protagonismo, uso mais o conceito de protagonismo, que tem que ser respeitado. E as mulheres têm os seus direitos, sim, e esses direitos devem ser preservados. Agora, se vamos olhar para o Novo Testamento, e se quisermos usar a própria palavra empoderamento, o que foi que aconteceu com Maria? Uma mulher simples, desconhecida, numa pequena cidadezinha chamada Nazaré, é convidada por Deus para ser mãe do Filho de Deus, ser o seio da encarnação de Deus entre nós. Se quer empoderamento maior do que esse? A Maria que vocês rezam nos terços aí nas madrugadas, vocês estão negando, rezando a Ave Maria, cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita sois vós. Que empoderamento maior que esse? Veja bem, que contradição. Isabel, uma mulher já passando da idade de ter filhos, infértil, estéril. Deus disse, tu vai ser filho, tu vai ser mãe do precursor. E ela foi mãe de João Batista, quando já não se esperava. Que empoderamento maior? O protagonismo feminino tão importante no Novo Testamento. Aí passa pelas mulheres que tiveram relação com Jesus. Vamos pegar a Maria, que Marta, a irmã dela, queria, diz para minha irmã vir me ajudar aqui nas panelas. Jesus disse, não, ela está aqui cumprindo o seu papel de se preparar para ser protagonista. Ela escolheu essa parte e não vai ser tirada dela, não. Foi um primeiro exemplo de que a mulher não é só para ficar atrás das panelas. A mulher tem que ser uma agente na própria sociedade, em igualdade com os homens. E depois tem Madalena. Madalena é a apóstola dos apóstolos, a primeira a ver Jesus ressuscitado. Você quer empoderamento maior do que esse? Ela que vai comunicar para os apóstolos, eu vi o Senhor. Ela viu Jesus ressuscitado. E depois, aos pés da cruz, só um homem que não fugiu, só João. Os outros todos fugiram. Um até se enforcou, o traidor. E as mulheres lá aos pés da cruz, junto com o Senhor, honraram o protagonismo que Deus lhes conferiu. E é importantíssimo, no Evangelho de João, antes de Jesus morrer, ele vê João e Maria, os dois juntos, e ele dá a Maria o cuidado de ser a mãe dos apóstolos, porque João representava todos, que era ele que estava ali. Filho, eis aí tua mãe. E depois diz para Maria, e não usa a palavra mãe, usa a palavra mulher. Olhem bem lá no Evangelho. Gente, dá uma olhadinha lá. Mulher, eis aí teu filho. Estava englobando todas as mulheres do mundo, porque ele usou o genérico. Usou o termo mulher. Mulher tem o desejo de poder. Não é desejo de serviço, desejo de poder. Repito a palavra, empoderamento. Essa palavra é do mundo atual.
Portanto, eu já começo a falar, a guerra dos sexos é ideologia pura. A guerra de masculino com feminino é diabólico. Para curar a solidão do homem, Deus fez você. Eu queria dizer para as companheiras, para as irmãs, fiquem firmes, continuem lutando pelos direitos de vocês. E a nós homens, não é uma guerra de sexos, Frei. Não é. É luta por direitos fundamentais. E se há algo diabólico na sociedade de hoje, não é as mulheres buscando seus direitos, buscando seu protagonismo e buscando seu empoderamento. É o feminicídio. É a morte covarde de mulheres por homens ciumentos, mal preparados para uma convivência entre iguais. É a violência contra a mulher. É o assédio sexual e moral no trabalho, nas igrejas, em tantos lugares. Isso sim é diabólico. E tenho que chamar a atenção ao que aparece das notícias. Tomara que não seja verdade. E você está vinculado ao Brasil Paralelo. O Brasil Paralelo é uma fábrica de mentiras contra os direitos dos pobres, do povo, do meio ambiente, regada por muito dinheiro de gente muito poderosa e que quer implantar o fascismo no mundo. Nós já sabemos o que o fascismo deu na Primeira Guerra Mundial, com Hitler, com Mussolini. Não presta, gente. Cuidado para não rezar o terço, como fizeram em 64, para apoiar fascistas. E aí, puxo mais um pedaço da história. Maria foi vítima, Maria e José foram vítimas de um fascista do seu tempo. O rei Herodes, que mandou matar as crianças, eles tiveram que fugir para o Egito correndo, na madrugada, para não ver o Salvador, o Filho de Deus, ser assassinado por um fascista do seu tempo. E o Brasil Paralelo é isso, sabe? É quase como os soldados de Herodes tentando destruir os direitos dos pobres. Gente, Você concorda com Frei Sérgio? Deixe-nos sua opinião e obrigado por seguir-nos.